Cordiais saudações a todos, é um prazer enorme estar aqui convosco, estudando a Santíssima e Inefável Palavra de Deus que fez sua terra. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Daniel Caiondo Oficial. Bem, hoje trataremos de um tema bastante interessante. O tema deste vamos falar sobre a perseguição. Bem, a princípio, falar da perseguição, estamos a falar de um tema bastante interessante em pleno século XXI, pois a Palavra de Deus faz menção no livro de 2 Timóteo 3, versículo de número 12, dizendo assim: e também todos que impiamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Bem, a princípio, meus amados irmãos, a perseguição ela não é isenta do cristão, porque o cristão ele é alguém que anda na contramão deste mundo, e andando na contramão deste mundo quer dizer que ele será perseguido, porque bem nós sabemos que Jesus Cristo, sendo nosso guia, nosso mestre, também fora perseguido. Quem somos nós para não sermos perseguidos? Muitas pessoas pregam um evangelho superficial, um evangelho carnal, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho sem dor, sem sofrimento. Bem, nós sabemos que o sofrimento, ou seja, a perseguição, é um caminho na qual o cristão ele é aprovado, se porventura ele é um cristão verdadeiro ou nem por isso. Porque o cristão verdadeiro é aquele que passa em N dificuldades, em N perseguições, porque bem nós sabemos que os cristãos dos primeiros séculos viveram um cristianismo verdadeiro, por isso que foram perseguidos, muitos deles morreram, muitos deles foram presos, muitos deles morreram nas cadeias. Mas se nós hoje, em pleno século XXI, não sermos perseguidos, então precisamos avaliar, analisar o nosso cristianismo, se porventura é de acordo com a palavra de Deus ou nem por isso. Nós vamos ver num outro trecho, Romanos 12, versículo 14, diz assim: abençoe aos que os perseguem. Bem, a princípio, o cristão tem uma postura muito diferente a respeito da perseguição. Bem, o cristão perante a perseguição, ele não odeia, ele não inveja o homem que está perseguindo a ele. Antes, porém, ele abençoe, antes, porém, ele o entrega na mão do Senhor, porque bem nós sabemos que Deus é a fonte de todo bom impulso. Ele é o único que consegue colocar inimizade contra a perseguição. Então, a perseguição de certo ponto virá. Você que se converteu hoje, você que se converteu há bastante tempo, saiba que a perseguição virá sobre você. Bem, nós sabemos que nós aqui em Angola, existe também uma perseguição. A perseguição nós aqui em Angola para os angolanos na classe cristã é a perseguição espiritual. Não é uma perseguição física, mas sim uma espiritual. Muitas pessoas são perseguidas, muitas pessoas que não gostam da vida espiritual do fulano. A tendência daquelas pessoas que odeiam é perseguido, principalmente às vezes em questões de bruxaria. Por isso vamos ver muitas pessoas sonham mal, enfim, outras pessoas estão sendo perseguidas. Alguns fazem tudo por tudo para organizar uma bruxaria só para vitimar o cristão. Só que pela graça de Deus, a bruxaria no cristão não pega, porque o cristão tem um pacto com Deus, e tendo um pacto com Deus, automaticamente ele é diferente. Ele é alguém que busca, vive a presença de Deus em verdade e espírito. Por isso que nós seremos perseguidos de facto, sim. Você que é cristão, coloque na sua mente que serás perseguido, mas todavia, no momento da perseguição, você não pode largar a Cristo. Antes, porém, glorifique a Deus, exalta Ele, agradeça por você estar no bom caminho, porque todo cristão verdadeiro, ele será perseguido de certo ponto. Por isso que é necessário que nós possamos buscar a Deus em verdade e espírito. Temos a palavra de Deus como nosso escudo da fé, que quando surgir a perseguição, não desistamos, antes, porém, glorificaremos a Deus. Por isso que Paulo e Sila, quando estiveram presos, diante de uma perseguição terrível, eles na cadeia glorificaram, exaltaram o nome de Deus, porque eles sabiam que estiveram presos por uma justa causa, estiveram presos porque eles clamavam, buscavam a Deus em verdade e espírito. Agora, para aqueles que estão na teologia da prosperidade, um evangelho fácil, de certo ponto, quando a perseguição surgir contra eles vão descobrir, não, como é que um Deus próspero, um Deus que dá carro, dá dinheiro, como é que vamos passar por esta perseguição? Então, de certo ponto, não vão aguentar, porque eles, durante o percurso deles, eles foram pregados um evangelho fácil, um evangelho que não tem nada a ver com a renúncia. Então, de certo ponto, eles vão ver, não. Então, não é esse evangelho que nos pregaram. Por isso que eles sabem como que nós pregamos a palavra de Deus com unção e ousadia, instruindo os nossos liderados, mostrando a verdadeira essência da palavra de Deus. Porque todo homem que acredita em Deus, ele sim será perseguido. A Bíblia diz assim: bem-aventurado vós que sois perseguidos. Então, você que és perseguido, és bem-aventurado, és feliz.
Então você que é perseguido, você está em bom caminho. Então, acima de tudo, eu recomendo a você a estudar a palavra de Deus. Eu recomendo a você, quando surgir a perseguição, não desista. Nós aqui em Angola, de certo ponto, daqui a mais anos, muitos cristãos verdadeiros serão perseguidos. Muitos daqueles que têm os seus canais no YouTube, no Facebook, Instagram, TikTok, que têm pregado a palavra de Deus em verdade e espírito, eles serão cancelados, os seus canais serão deletados, vão deletar aqueles canais. Então, enquanto você tem o recurso que Deus te possibilitou, aproveita baixar as pregações bíblicas, armazena no teu telefone ou pega uma pendrive que quando surgir a perseguição total, você vai conseguir assistir aquelas mensagens para fortalecer a tua fé. De certo ponto, eu estou 100% agradecido pela tua atenção. Se inscreva nesse canal, ative as notificações, dê o teu like, assim sucessivamente, até a próxima oportunidade, se o Senhor permitir. Muito obrigado.